Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Renê. Meu nome é Matheus Elgotti Machado. Ah, apresentar a prova 3, né? No caso, eu gostaria de falar um pouco sobre análise de fadiga em materiais, né? A importância de estudar a fadiga dos materiais, no caso, é que o estudo da fadiga é fundamental para garantir a segurança, confiabilidade e eficiência dos sistemas mecânicos e estruturais. Ele permite aos engenheiros projetar componentes que não apenas atendem às exigências funcionais, mas também resistem às demandas de uso real, prevenindo falhas inesperadas e otimizando a vida útil dos materiais. Tem alguns conceitos importantes, né, sobre fadiga, que são os fatores modificadores do limite de resistência. O limite de resistência à fadiga é a tensão máxima que o material pode suportar sem falhar após um grande número de ciclos de carga. Na prática, esse limite pode ser afetado por diversos fatores modificadores, que são eles os fatores de superfície, né? Superfícies rugosas ou mal acabadas reduzem o limite de resistência à fadiga. O tamanho, né? Componentes maiores tendem a ter menor resistência à fadiga devido à maior probabilidade de efeitos internos. O fator do ambiente, né? Ambiente externo, condições ambientais agressivas como corrosão podem diminuir significativamente a resistência à fadiga, né? Também tem a concentração de tensão e sensibilidade ao entalhe, que tem o fator de concentração K, né, que representa a amplificação teórica da tensão devido à geometria. Tem a sensibilidade ao entalhe, né, que é representada pela incógnita Q, que mede como o material responde à concentração de tensão. Nem todos os materiais amplificam a tensão na mesma proporção. E também tem critérios de falha por fadiga, né? Tem a tensão alternada. O que que são os critérios? São critérios de falha por fadiga, são métodos usados para prever se um componente irá falhar sob cargas cíclicas. Então, eles consideram tensões alternativas e médias para calcular um fator de segurança. Tem a tensão alternada. Sigma A, que é metade da diferença entre a tensão máxima e a mínima. Tem a tensão média. Sigma M, que é a média entre a tensão máxima e mínima. E o critério que eu adotei é o critério de Soderbergh, que usa o limite de escoamento e o limite de resistência à fadiga para determinar a segurança contra a falha, né? Ah, em resumo, os fatores verificadores ajustam o limite de resistência à fadiga, considerando superfície, tamanho e ambiente. A concentração de tensão é a amplificação da tensão em descontinuidades. A sensibilidade ao entalhe mede a resposta do material. E critérios de falha, métodos como o critério de Soderbergh, prevêem falhas sob carregamentos cíclicos considerando tensões alternadas e médias, né? Esses conceitos são cruciais para projetar componentes duráveis e seguros em aplicações sujeitas a carregamentos cíclicos. No caso, o meu problema, né? O problema 1 é sobre fatores modificadores do limite de resistência à fadiga. Então, lá, um componente de aço com limite de resistência à fadiga em condições laboratoriais de 250 megapascais é usado em uma aplicação onde está sujeito a um ambiente corrosivo. Apresenta uma superfície rugosa devido ao processo de fabricação e possui um tamanho maior do que o usado nos testes de laboratório. Determina o limite de resistência à fadiga considerando os seguintes fatores modificadores. Fator de superfície, 0,85, fator de tamanho 0,9, fator do ambiente 0,75, né? Ali tem a fórmula da tensão, que no caso o limite de resistência à fadiga causada é S' E dado por, né, S' E igual a SE vezes CE, VC para vezes CE, onde SE é o limite de resistência à fadiga em condições laboratoriais, né? E esses outros fatores que eu indiquei ali são os fatores de superfície, tamanho e ambiente, né? Daí tu substitui eles na fórmula, depois calcula ali a carga vezes os fatores e vai chegar a um novo limite de resistência à fadiga, que é aproximadamente 143,44 megapascais. E o problema 2 ele também, no caso, é explicar o critério Sudenberg e a fórmula para o fator de segurança, né? No caso ali, o problema 2 é um eixo de aço está sujeito a cargas helicoidais de tração e possui um entalhe semicircular com um raio de 2 milímetros. O material do eixo possui um limite de resistência à fadiga de 300 megapascal e uma sensibilidade ao entalhe de 0,8. A concentração de tensão teórica K vezes Kt
devido ao entalhe 2,5, né, de solução do problema. A forma que a gente usou, forma para consideração da tensão afetiva, substituindo os valores, calculando o KF. No caso ali, a gente pega e calcula a consideração de tensão efetiva, né? Daí a gente usa a fórmula ali, que é acessibilidade ao, ao segmento e para é a consideração de tensão. Daí substitui na fórmula, né? Daí dá o novo limite de resistência à fadiga, né? S'(D) é dado por, aí tem ali na fórmula certinho, S'(E) sobre SE vezes E dá igual a 300 dividido por 2,2, né? Então chega aproximadamente a 136,66 megapascal, que é o novo limite de resistência à fadiga do eixo. A questão 3, que daí Cristélio de falha por fadiga. O componente de alumínio está sujeito a um carregamento cíclico com uma tensão máxima de 120 megapascal e uma tensão mínima de 30 megapascal. O limite de resistência à fadiga do material para 10 a 6 ciclos é de 100 megapascal. Utilizando o critério Soderberg, determina se o componente está seguro contra a falha por fadiga. O limite de escoamento do material é 200 megapascal. Verifique a segurança do componente utilizando o critério Soderberg. Calcule o fator de segurança contra a falha por fadiga. As classificações de Soderberg para o fator de segurança E é dado por, aí tem a fórmula ali, sigma m sobre SE sobre N mais sigma A sobre SE igual a 1, que é a fórmula de Soderberg, né? Aí sigma m é a tensão alternada, a amplitude, sigma E é a tensão média, SE sobre N é o limite de resistência à fadiga e SE é o limite de escoamento. E E é o fator de segurança, né? Aí bota ali na fórmula, com as especifiquei no exercício, né? Chega ali na tensão e depois tu substitui para Soderberg e tu vai chegar no fator de segurança, né? Que no caso ele deu 1,39 aproximadamente. Que é adequado, porque um componente é seguro por ser maior que 1, né? Que é adotado. Eu utilizei o critério Soderberg porque o critério Soderberg é mais conservativo que o de Goodman, já que restringe a tensão média, no máximo a tensão limite de escoamento. Quando o critério é usado para representar a resistência no ponto crítico, é excessivamente conservativo, impedindo o escoamento localizado, que induz um estado benéfico de tensões residuais. Então, era isso. Essa foi a minha prova 3. Peguei problemas inertes e iniciais, não tão trabalhosos, tá? E creio que era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Ah, tem que reforçar a importância da análise da fadiga na engenharia, né? Porque para projetar qualquer material que seja, tem que ter esse estudo, até porque pode levar a riscos de vida ou morte, né? Dependendo de onde tu for utilizar. Sempre empregar o coeficiente de segurança. E tem três razões que a análise de fadiga é essencial, creio eu, que é segurança e confiabilidade, né? Componentes sujeitos a carregamentos cíclicos, como em pontes, aeronaves, veículos, podem falhar sem aviso prévio. A análise de fadiga ajuda a prever essas falhas, garantindo a segurança dos usuários e confiabilidade das estruturas. Creio que a própria morte do Ayrton Senna, né, o piloto de Fórmula 1, na época, não sei se teve um estudo baseado, né, fadiga, que, que viu, que conseguiu prever, né, a falha do carro dele ali, do volante. Tem a prevenção de falhas, né? Que é entender que a fadiga permite identificar pontos críticos e implementar medidas preventivas, como melhoria do design, o tratamento da superfície, reduzindo a incidência de falhas inesperadas, como eu disse. A otimização de projetos também, com a análise da fadiga, os engenheiros podem otimizar o design dos componentes para resistir cargas repetitivas, aumentando sua vida útil e desempenho. E também tem a redução de custos, né? Prevenir falhas por fadiga evita custos elevados com reparos, substituição e perda de produtividade, além de reduzir os riscos de litígios e compensações, né? E também tem a parte de cumprimento de normas, né? Muitas indústrias têm normas rigorosas de segurança que exigem a consideração da fadiga. A análise detalhada garante que os projetos atendam essas regulamentações, né? Então, a fadiga é fundamental para desenvolver componentes e estruturas que sejam seguros, confiáveis e econômicos ao longo de sua vida útil. Então, creio eu que essa seja a apresentação mais completa possível sobre a análise de fadiga, sobre
o estudo que a gente tem na engenharia, que por vezes não é tão aprofundado assim na questão teórica, né? Mais na questão prática. E essa foi a minha prova 3. Peguei três exemplos fáceis fáceis e didáticos, né? Para apresentar ali bem tranquilo. E creio que seja isso. Então, muito obrigado, professor Renê. Eu sigo de atestado porque tive uma complicação pós-cirúrgica, então não tenho como. Eu tô só em casa, não tenho como sair direito. E eu vou ter que encerrar o semestre dessa forma, né? Só a única matéria que falta é a do senhor, que eu não fiz a prova um nem a 2, né? Nem os exemplos surpresas, nem os simulados também. No caso, perdi essa nota, né? Seria só a prova um e a prova 2. E eu fico no aguardo daí do senhor para resolução do semestre, né? Então eu agradeço.